Então, antes de entender as ferramentas mais importantes do Power Query e analisar detalhadamente como ele funciona, vamos entender inicialmente a sua interface. E ela é bem parecida com a do Excel. Aqui nessa parte superior, nós temos as ferramentas e na parte superior das ferramentas nós temos os menus. Da mesma forma como no Excel. Aqui no meio, nós vamos ter os nossos dados e na esquerda, nós vamos ter as nossas consultas. Como a gente tinha feito na aula anterior uma consulta, temos ela aqui, e depois dela, que utilizamos para entender como funciona o carregar, e essa outra foi quando transformamos os nossos dados e viemos para o editor do Power Query. Então, caso você queira mudar a conexão, basta simplesmente clicar nela. Nessas duas, como são iguais, a mudança é imperceptível. Continuando falando sobre a interface, aqui na direita temos a configuração da consulta atual, onde podemos alterar nesse campo, por exemplo, consulta dos indicadores, por exemplo, das ações. Então, aqui nós temos as consultas agora e a primeira que fizemos. E a novidade que teremos nessa ferramenta será essas etapas aplicadas. Daqui a pouco voltamos a falar mais delas, tá? Um último detalhe interessante sobre a interface é aqui na barra inferior. Conseguimos aqui analisar o tamanho dos nossos dados. E caso o seu conjunto de dados externos sejam muito grandes, para otimizar a utilização da ferramenta, você consegue limitar a quantidade de linhas que serão mostradas vindo aqui em perfil. Ao clicar, você consegue limitar para mostrar de maneira mais eficiente os seus dados. Beleza, Rafael. Você me explicou sobre a interface, mas o que eu consigo fazer com essa ferramenta? Qual seria esse diferencial dela? Bom, olha só. Essa ferramenta é importantíssima quando estamos trabalhando com dados externos, pois na grande maioria das vezes, os dados podem não vir organizados dessa forma. Poderá algumas vezes, por exemplo, o cabeçalho errado, muitos dados em brancos, tipos de variáveis erradas, entre diversos outros problemas. Então, o que fazemos no Excel é o seguinte: ao invés de levar esses dados para o Excel sem ser tratados e tentar realizar o tratamento lá, utilizamos do Power Query para fazer isso. E o legal dessa ferramenta é que ela armazena o teu passo a passo utilizado, para toda vez que você precisar, você realiza ele novamente. E onde é que ele armazena isso, Rafael? É nessas etapas aplicadas. Por isso que essas etapas são de extrema importância para essa ferramenta Power Query. Pronto. Para te mostrar o que vai acontecer, vou mudar, por exemplo, o tipo de dado de uma coluna. E para fazer isso é muito simples. Selecionarei a coluna de preço, clicando nela, e queremos mostrar, por exemplo, ali moeda ao invés de número. E para saber que você está colocando um número ali ou um texto, basta vir nesse valor. Ao clicar, você consegue alterar o tipo daquele dado. Por exemplo, nesse caso colocaremos moeda. E ao fazer isso, será perguntado se você deseja substituir uma conversão já existente, ou deixar a conversão anterior e adicionar outra etapa. Eu vou colocar aqui, adicionar outra etapa, só para você entender o que vai acontecer. Ao clicar, preste atenção nas etapas aplicadas, tá? Você conseguiu perceber que adicionou uma etapa tipo alterado 1? Bom, quando eu fizer outra ação no Power Query, por exemplo, você está vendo que existem muitos valores null na minha planilha. Vamos fazer o seguinte, vamos selecionar todas as colunas. E agora, nós vamos tirar todos esses valores null por zero. Esse null significa que aquela ação não tem informação daquele indicador. Por exemplo, essa ação ADHM3 não tem informação sobre o dividend yield dela. Provavelmente porque esse dividend yield foi zero. Então, nesse caso, vamos substituir onde tem null por zero. E para fazer isso, nós vamos em página inicial, colocar aqui substituir valores. Ao clicar, vamos colocar valores a ser localizados null e substituir por zero. Depois disso, vamos pressionar OK. E agora, como você pode ver, o exemplo que vimos foi o ADHM3, dividend yield 0. E aqui você já consegue ver valor substituído. E aqui está o segredo do Power Query. Ele fica armazenando as etapas realizadas no momento do tratamento dos dados. E toda vez que esses dados forem analisados novamente ou atualizados essas planilhas, todas essas etapas que estão aqui, etapas aplicadas, serão cumpridas novamente.
E por isso o Power Query é uma ferramenta sensacional. Pois se você fosse fazer isso no Excel, você teria que criar uma rotina para ficar repetindo toda vez que os dados se atualizassem. Ou você teria que fazer isso manualmente toda vez. Então, o Power Query veio para te ajudar na análise e organização dos teus dados externos. E como você pode ver, aquela nossa configuração da consulta não está sendo mostrada. E para trazê-la novamente, basta irmos no menu de exibição e clicar em configuração de consulta. Automaticamente será aberto novamente. E continuando a nossa conversa sobre as etapas aplicadas, vimos na aula passada a importância dessas etapas, que eles são os processos que serão executados para fazer nosso tratamento do dado. Mas agora vamos imaginar que você fez um passo errado. Por exemplo, vamos imaginar que você chegou aqui em Dividend Yield e transformou em porcentagem. Só que antes era 0,75%, agora a gente tem 75%, ou seja, está sendo multiplicado por 100. E como você pode ver, o Dividend Yield não é tão alto. Ou seja, esses valores estão equivocados. E provavelmente você deve estar pensando, como eu coloquei errado, quando eu quero voltar a uma ação que eu fiz, basta pressionar o atalho Ctrl Z. Só que se a gente aplicar o Ctrl Z, eu estou clicando aqui Ctrl Z, e não está funcionando. Isso acontece porque no Power Query não é desse jeito. Nós temos que excluir o passo lá nas etapas aplicadas que nós fizemos. E para fazer isso é super simples. Basta virmos nessa etapa e clicar nesse X de excluir. Ao clicar nele, aquela etapa que fizemos foi excluída. Entendido? Bom, e outra propriedade muito legal dessas etapas é que conseguimos ver o passo a passo que estamos fazendo, simplesmente clicando em cada uma dessas etapas. E para te mostrar, eu vou clicar na nossa primeira etapa, que é a fonte. Nela, como a gente consegue ver, ele simplesmente está buscando o nosso dado. Depois disso, nós vamos ter os cabeçalhos. Se você analisar na fonte, os nossos cabeçalhos são coluna 1, coluna 2, coluna 3 e assim por diante. Quando a gente vai para cabeçalhos promovidos, ele já pega essa nossa primeira linha, que é ticker, preço, dividend yield, PL, e já coloca como cabeçalho. E o próximo passo que ele faz é analisar se aquilo é um número e transforma alguns em decimal. Olha só. Esses são os 3 primeiros passos se a gente analisar. Aqui nós temos um texto, aqui também, e assim por diante. Então, o tipo alterado, o próprio Power Query vai analisar e vai ver quais são os números e quais são textos. Bom, e algumas vezes esse tipo alterado feito automaticamente pode não fazer sentido para você. E se não fizer e você preferir fazer manualmente, basta excluir essa etapa vindo no X, tá ok? E agora eu vou te relembrar uma dica que eu te dei quando a gente transformou os valores nulos por zero aqui na etapa de valor substituído. Bom, sempre que você quiser alterar o tipo de dado, você pode fazer isso de uma forma conjunta, ou seja, selecionando diversas colunas, pressionando a tecla Ctrl e clicando com o botão esquerdo do mouse. Assim você pode selecionar diversas colunas e mudar todos de uma vez só, ao invés de você ficar mudando uma por uma. Isso vai te poupar bastante tempo. Bom, e para a nossa planilha, os tipos alterados, dessa forma, como número decimal, está interessante. Não vale a pena colocarmos porcentagens, pois teríamos que fazer todo o tratamento. Isso não vai mudar muito quando trazemos os dados para o Excel. Mas agora, se por exemplo fosse algum dado mais específico, como uma data, uma hora, não é interessante mostrar como número decimal. Então, nesses casos, eu iria alterar, beleza? Bom, mas agora olha só. Antes de carregar os dados para o Excel, temos a possibilidade aqui de fazer diversos outros tratamentos de dados. Por exemplo, excluir alguma coluna que não seja interessante para a minha análise. Vamos analisar se algumas delas não são interessantes ou que eu não desejo fazer tratamento dela. Por exemplo, essa PSR. PSR eu não vou utilizar como os meus indicadores. Então, basta selecionar ela e clicar em remover. E aqui foi adicionado um passo de colunas removidas. Ou a gente pode simplesmente, como existe mais de uma, excluir com a dica que eu te falei agora. Pressiona Ctrl, clica na primeira, clica na segunda e remover colunas. Agora, as colunas foram removidas com sucesso. Então, agora, todas as vezes que formos buscar esses dados, essas etapas serão aplicadas e essas colunas que excluímos agora não virão para a nossa planilha. Além disso, vamos agora imaginar que queremos extrair somente dessa primeira coluna os 4 primeiros caracteres, que nesse caso seria o nome da empresa, sem o 3 ou 4 ou 5 ou 11, como você consegue ver. Nós queremos apenas as 4 primeiras letras. E isso vai ser importante mais na frente, tudo bem?
Mas será que nessa ferramenta do Power Query conseguimos fazer isso? Bom, como essa ferramenta é super completa, ela vai te permitir fazer isso sim. E basta eu virmos em adicionar coluna e clicar aqui nessa ferramenta de extrair. Vamos clicar na coluna e clicar em extrair. Aqui teremos diversas opções, mas no nosso caso, nós queremos apenas os 4 primeiros caracteres. Com isso, a gente vai clicar em primeiros caracteres e agora a gente vai passar um número desses caracteres. Nós queremos os 4 primeiros, então colocaremos 4 e OK. Ao fazer isso, será criado uma coluna de primeiros caracteres e aqui está apenas os 4 primeiros caracteres dos nossos tickers. Muito fácil de utilizar, né? Bom, agora que terminamos essa análise de dados inicial, vamos levar esses dados para o Excel. E para fazer isso, vamos vir aqui no menu Página Inicial. E após isso, vamos vir na ferramenta Fechar e Carregar. Aqui temos duas opções. O Fechar e Carregar, que vai levar para uma planilha no Excel. E como sabemos, uma planilha existe aproximadamente um pouco mais de 1 milhão de linhas. Então, caso os seus dados fossem maior do que 1 milhão de linhas, você utilizaria Fechar e Carregar para, tá? Como eu sei que esses nossos dados têm um pouco mais de 500 linhas, 548 para ser mais exato, eu vou simplesmente fechar e carregar. E pronto. Ao fazer isso, será trazido para o Excel todos aqueles dados já tratados.